Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estarmos nesta festa hoje aqui. Deus possa abençoar a vida do Senhor Eduardo. Tudo hoje está relacionado ao que eu vou falar aqui nesta noite. Então você pode já se preparando aí. Josué capítulo 1, vou estar lendo a partir do versículo 6 em diante. E igreja do Senhor, o pastor José falou esta noite aqui, é muito importante. Você ainda que não recebeu a filiação de Jesus Cristo na sua vida, em breve nós estaremos aqui iniciando uma sequência de estudo. Se você tem assim desejo de conhecer sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, nos procure, que eu não sei se no começo agora nós vamos entrar nesse assunto, né, pastor? Eu tinha falado sobre batalha espiritual, o primeiro estudo, né, que eu tinha falado com o senhor. E o pastor José ele já está preparando, e nós vamos iniciar com batalha espiritual. A gente só deixamos o domingo para fazer estudos, programar Santa Ceia, então nós temos uma variedade aqui no domingo. Mas se você tem o desejo de falar, pastor, eu quero conhecer o que a Bíblia diz sobre salvação, o que é necessário. Irmãos, não tem como eu falar para você que não é verdade isso. Porque se você entender que você tem que passar pelas águas, você ia fazer igual o pastor José falou, ia correr lá e ia falar, não, eu quero passar pelas águas, quero receber esse nome. Antes de eu entrar nessa palavra, só para completar o que o pastor José disse aí, Atos capítulo 4, versículo 12. Coloca aí para mim, por gentileza. Atos 4, versículo 12. Diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação. Essa história que está falando aqui, quando Pedro estava subindo para o templo Formosa, em frente ao templo tinha um aleijado, e ele falou para aquele aleijado, ouro e prata nós não temos, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pegou na mão dele e ele foi feito um milagre. Então prenderam, por aquele milagre que está acontecendo, prenderam ele, porque a vida do cristão é dessa forma. Interrogaram ele, mas que autoridade você faz isso? E ele falou, o Jesus Cristo Nazareno que vocês crucificou, é em nome dele que eu faço todas as coisas. Aí no versículo 12 ele fala, ó, em nenhum outro há salvação. Ou seja, Jesus Cristo, nenhum outro há salvação. E aí ele continua falando, porque também debaixo do céu, desse céu que nós se encontramos, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então pode inventar o que for, está escrito. Tem um dizer que diz assim, contra fato não há argumento. Não tem como ir lá na Bíblia arrancar essa página, porque somente através do nome do Senhor Jesus Cristo nós devamos ser salvos. Nós recebemos o perdão dos pecados. Então, se você ainda não passou pelas águas, nos procure, fala, pastor, eu quero receber esse estudo, que nós vamos estar assim passando para você, e o que você deve fazer para você alcançar, como nós também alcançamos, a graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Josué capítulo 1, vamos lá, entrando na palavra agora. Diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei
que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que perpetuamente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e farás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, eu uno a minha oração juntamente com a oração, ó Pai, do nosso irmão Eduardo. E te peço que fala conosco, ó Deus, segundo, ó Pai, a necessidade da tua igreja e segundo aquilo que tu tem colocado, ó Pai, para me falar nesta noite, Deus. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, Deus colocou no meu coração essa palavra, e eu quero passar para a igreja, começando no versículo 6, que diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Primeiro ponto, a promessa foi feita para quem? Foi feita para Moisés. E ali, ele jurou que daria essa terra para eles. E agora o próprio Deus vem e fala para Josué: esforça-te. Agora o mais interessante de tudo, irmãos, que eu vou voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, para os irmãos entenderem por que Deus falou assim dessa maneira com ele. Veja bem, quando o povo de Israel foi visitar a terra prometida, eles demoraram 40 dias da onde eles estavam para a terra prometida. E Moisés, ele falou: olha, separa aí um de cada tribo. Seriam 12 homens para ver a terra prometida. Demoraram 40 dias para chegar até lá, ir e voltar. E quando eles voltaram, eles chegaram para o povo, que eram numerosos, e começaram a falar: olha, a terra é muito boa, né? Tudo que plantar vai dar, lá tem fruto, lá tem tudo. Só que também lá tem homens, filho de Anak, homens gigantes, homens de guerra. Mas Josué e Calebe falou: se o Senhor nos prometeu que daria, nós vamos conseguir conquistar. Talvez você não está entendendo ainda o que eu quero dizer nesta noite, mas eu vou ser bem claro que você vai sair daqui entendendo o que Deus te prometeu para você, meu irmão. Pode vir o que vier, a batalha que for, Ele te prometeu. Nós já saímos para a nossa batalha já vitoriosos. Nós já vamos para a guerra, pastor, vitoriosos. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Agora, o que Deus colocou no meu coração nesta noite? O que Moisés tinha na mão dele? O que tinha, igreja? Me ajuda esta noite a pregar. Deus colocou uma ferramenta na mão de Moisés, correto? Porque ele era o quê? Ele estava pastoreando ovelhas. E quando ele foi ter com Faraó,
aquele cajado se transformou numa cobra, correto? Só que os encantadores de Faraó também tinham lá as magias deles e transformou também em cobra os cajados daqueles mágicos. Só que quando nós temos uma ferramenta preparada por Deus, ela tem que se destacar. E o cajado dele, que se transformou numa cobra, engoliu as cobras dos feiticeiros, dos mágicos de Faraó. Então, quando eu perguntar, qual é a ferramenta? O cajado. Amém? Qual é a ferramenta que Deus deu para ele? O cajado. Deus deixou o cajado com ele. Aí vamos lá. Ele com o cajado na mão. Glória a Deus. E com aquele cajado que ele tinha, Deus colocou na mão dele uma responsabilidade de guiar o povo. E ele estava com a ferramenta dele. Qual a ferramenta? O cajado. E com aquele cajado, ele ia mostrar para o povo que Deus estava com ele. E que ele tinha uma ferramenta de trabalho. E ali Deus começa a arquitetar todo o plano dele de salvação para aquela nação. E agora ele chega perante o mar. Isso está em Êxodo capítulo 14, versículo 14, né? Em diante ali. Mas versículo 15 eu quero falar nesta noite. E ele chegou lá e o negócio ficou estreito, porque Faraó estava vindo com os cavaleiros, com os carros, com arma, com todo o exército dele para perseguir Moisés e o povo de Israel. E agora ele chega lá, perante aquele mar. E ele ficou desesperado. Mas qual é a ferramenta que ele tinha? Cajado. E ele desesperado, ele começa a clamar a Deus: oh meu Deus, o que eu faço agora? Porque Deus colocou ferramentas na sua mão, irmãos. E muitas das vezes, você fica desesperado com a situação que você está passando na sua vida. E o povo chegou para ele e falou assim: Moisés, não tinha... Lá no Egito não tinha cova para a gente ser enterrado lá. Nós vamos agora, Faraó agora vai acabar com a gente aqui. Olha aí, estão vindo atrás de nós. Agora na frente tem o mar, atrás está o Faraó. O que nós vamos resolver agora? E ele desesperado, ele começa a clamar a Deus: Senhor, dá uma solução. Não sei o que eu vou fazer. Essa perseguição ela tem que parar. Essa situação que eu estou passando tem que parar. Mas ele tinha uma ferramenta. Qual era a ferramenta? Porque na hora que nós estamos, irmãos, muitas das vezes sendo perseguido, sendo massacrado, sendo caluniado, a gente esquecemos que também nós temos uma ferramenta. E eu vou chegar nessa ferramenta ainda, que nós temos hoje. Mas Moisés tinha o cajado. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que Deus falou isso para ele? Porque ele já tinha a ferramenta. Qual era a ferramenta que ele tinha? Cajado. Vamos até o final da pregação falando isso aí para ver se entra na cabeça dos irmãos. Diz aos filhos de Israel que marchem. O que ele quis dizer com isso, igreja? A dificuldade está na sua porta, Faraó está lá atrás, o mar está na frente. O que Deus está mandando você hoje fazer? Marcha, marcha, marcha. Agora Deus teve que falar para ele o quê?
E tu, Moisés, e tu, meu servo, olha aí, ó, versículo 16, levanta o teu cajado, levanta a tua vara, e estende a sua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele estava sabendo usar a ferramenta que Deus deu na mão dele? Não. Ele não estava sabendo o poder que Deus tinha concedido para ele através daquela ferramenta. E hoje Deus dá uma ferramenta na sua mão, e você muitas das vezes não está sabendo usar essa ferramenta em favor do reino de Deus. Aí agora, ele passa pelo mar, visita a terra. De 12, somente 2 acreditou que eles iam conquistar, Josué e Calebe. O mais interessante agora, vai começar agora a palavra de Deus, a ministração. Eu retrocedi para os irmãos entenderem que a ferramenta estava com Moisés, e a ferramenta era o cajado, certo? Moisés passou a ferramenta para Josué. Você sabe por quê, igreja? Porque a ferramenta que Deus dá para mim, não vai ser a ferramenta que Deus vai dar para o pastor José. A ferramenta que Deus der na minha mão, não vai dar para o evangelista Tiago. Você sabe por quê, igreja? Porque Deus ele trabalha de forma diferente, em tempos diferentes, de maneiras diferentes, que somente eu e você vamos entender no futuro o que Ele tem preparado para nós, para que nós possamos fazer a obra dele com excelência. Glória a Deus. E agora ele chega para Josué e fala para ele: olha, Josué, da mesma maneira que eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. Só que a ferramenta já vai ser trocada, não vai ser mais cajado, você não vai ter o cajado na sua mão. Talvez ele tenha falado com Deus: mas Senhor, e agora? Eu vi que Moisés bateu na rocha, saiu água, ele estendeu a mão sobre o mar se fendeu, ele jogou o cajado dele perante o faraó, se transformou numa cobra, e tudo que ele fazia, ele levantava, ele tocava, virava, ele fazia tudo através daquele cajado. Como agora, Senhor, eu vou ser igual ao evangelista Tiago, se o Senhor deu o dom para ele de evangelizar? Como eu vou falar bonito igual o pastor José fala e sabe da Bíblia, como ele sabe, se o Senhor deu para ele? Não estou entendendo, Deus. Mas Deus, ele lapida cada um de nós, para que nós possamos dar o nosso melhor para Deus, naquilo que Ele nos capacitou para fazer a obra dEle. Você já pensou se todo mundo fosse cantor? Quem ia tocar para os cantores? Você já imaginou se todo mundo tocasse? Quem ia cantar? Quem ia pregar? Então cada um tem uma ferramenta na obra de Deus. Você não é qualquer um na presença de Deus. Ah, eu tenho dom de canto, eu vou ficar só no canto da igreja. Irmão, está repreendido isso, porque Deus não te chamou você para ficar em canto de igreja. Se você tem dom de canto, você tem que ficar aqui na frente cantando. Não é isso? Tem gente que fala: não, eu tenho dom de canto. Ah, Deus me chamou para ficar no banco. Você não é prego? Porque aqui nem prego não tem, né? Que tem lugar que é madeira. Mas Deus, ele está confiando uma ferramenta na sua mão, nesta noite. E ele chegou a falar ao Josué: da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Da mesma forma que eu usei Moisés, hoje eu te uso. Só qual é a ferramenta agora, irmãos? Me ajuda aí. Qual a ferramenta que estava na mão agora de Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Opa! Ele estava debaixo da obediência daquele que estava liderando. Porque, irmãos, vamos dizer assim, eu estou com a metade de um século. O pastor José já passou um pouquinho da metade. Gerações futuras, essa obra ela vai continuar. E quem que vai tocar essa obra? São aqueles que estão vindo depois de nós, as crianças. Aqui estão futuros pastores, evangelistas, e eles vão fazer a obra de Deus no nosso lugar. Vai chegar uma hora que nós vamos cessar, nós vamos encerrar o nosso ministério, e vai nascer outros ministérios aqui dentro da casa de Deus. E a palavra de Deus diz, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ponto. Obediência, sinceridade, para aquele que está liderando, para aquele que está fazendo a obra de Deus e você está seguindo, muitas das vezes o seu líder, para você caminhar junto com ele, os propósitos que é feito, não, vamos pegar junto, vamos fazer junto, porque vai acontecer. Igual o seu Eduardo leu essa noite, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quantos estão dispostos a falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer sua obra. Eu quero me aliançar com Moisés, como Josué aliançou com ele. Eu quero aliançar com o meu pastor, com o meu líder, como foi aquela aliança entre Josué e Moisés. Obediência, está debaixo da cobertura espiritual, isso é muito importante. Está debaixo da ordenação que Deus colocou sobre as autoridades, como está escrito lá em Romanos capítulo 13, que nós temos que estar sujeitos às autoridades que são colocadas. Porque, irmãos, se Moisés não fosse um bom administrador para levar aquele povo, Josué também não ia ser um bom administrador para levar aquele povo. E Deus falou assim, olha, da mesma maneira, ou seja, as bênçãos que estavam sobre Moisés agora vai estar contigo, Josué. Segunda coisa, versículo 8: se não apartar a tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Os irmãos entenderam? Medita nesse livro, Josué, dia e noite. E Deus ele manda fazer o quê? Meditar na palavra dele, para que ninguém te engane, para que ninguém tire o que Deus tem te dado de mais precioso. Porque Deus, a palavra de Deus diz assim: o meu povo erra por falta de conhecimento. E se você tem conhecimento da palavra, não vai ser qualquer palavra que vai tirar você da presença dele. Não vai ser qualquer palavra que vai levar para você para os ventos. Porque se você estiver firmado aqui dentro, pode vir o que for, o enganador que for, né? Porque você vai saber, não, isso aqui não está escrito, e isso aqui está escrito. Você vai saber filtrar. E Deus falou para ele o quê? Medita de dia e noite, para que você possa prosperar. E você vai ser bem sucedido por isso. E nesta noite não é diferente para você. Você vai ser bem sucedido porque você está debaixo da vontade de Deus, cumprindo a
tudo aquilo que ele falou e examinando as escrituras dele também. Porque, irmãos, tem muita gente que lê a Bíblia, sabe quando? Nunca. Quando está passando por alguma dificuldade, quando está passando por algum aperto, quando coloca uma pessoa na frente que não sabe o que vai falar, chega na hora e abre aqui e fala assim: Senhor, fala comigo agora que eu tenho que falar para essa pessoa. E muitas vezes, pela misericórdia de Deus, ainda sai alguma coisa ainda, né? Mas às vezes coloca a Bíblia lá aberta, em Salmo 91, e deixa lá em cima de algum lugar, algum móvel, né? Que fica até aquela página, chega a ficar amarela, que está aberta ali. Isso não resolve nada. E tem muitos crentes que nem aberta fica fechada mesmo. Aí quando fala Salmo 91, vai caçar, fica caçando na Bíblia. Será onde que está Salmo 91? Aí é papai ajuda nós. Não tem o hábito da leitura, irmãos. E a gente consegue isso quando a gente tem um hábito da leitura. Se Deus está falando com você nessa noite, dá uma glória a Deus. Porque Deus, Ele quer ver você vitorioso. Ele quer ver você o quê? Bem-sucedido. Glória a Deus. Agora no versículo 9, olha só o que Deus fala para Josué. Não te mandei eu? Nós temos que saber qual é a voz daquele que está nos mandando. Então Deus, hoje Ele está te ordenando algo que talvez você tenha deixado para trás. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas e não te espante. Porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Qual é a ferramenta que Deus deu para ele? Não, para Moisés foi o cajado. Me ajuda aí, ô profetinha. Não, você também falou. Conhecimento deu para ele. Sabedoria deu para ele. Porque falou: olha, enquanto você for atrás daquilo que o meu servo te ordenou, conhecimento, e a tua boca não apartares da minha lei, olha só quanta coisa Deus falou para ele. E falou ainda mais: tem de bom ânimo. Tudo isso, irmão, quando o cristão tem, não tem barreira que para ele, não. Você já pôde imaginar isso na sua vida? A gente fala assim, mas qual é a ferramenta que ele tinha? Ele tinha bom ânimo. Ele se esforçava. Quando o 10 falou que não dava, Josué e Caleb falou assim: não, vai dar sim. Porque se Deus mandou, Ele vai cumprir. Você sabe por quê, igreja? A força dele não estava nele, mas estava em Deus. A força estava em Deus. É isso que nós temos que entender nessa noite. A força não está em nós. A força está nele. Nós temos que ter bom ânimo e se esforçar. Como o pastor Wagner de Freitas falou esses dias atrás aqui, não tem que tentar, não. Tentar deixa para o inimigo tentar. Mas nós temos que se esforçar e ter bom ânimo. Glória a Deus. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele estava buscando uma terra que não era dele. Ele tinha que passar por lugares aonde ia ter batalha, ia ter confronto, ia ter guerra. Mas Deus falou para ele: ó Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Igreja primitiva, vocês vão ter dificuldades sim, vão ter barreira, vão ter obstáculos. Mas esforça-te e tem de bom ânimo. Porque por onde quer que andares, Deus é contigo. Ele não vai ser contigo, Deus é contigo, igreja primitiva, nesta noite. Ele que está te ordenando a você ir para cima. Ah, está difícil, pastor, mas nós vamos conseguir.
Ah, está impossível, mas Deus vai nos dar a vitória. É assim, igreja, que funciona. A gente tem que agir no sobrenatural, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas esperamos. Vou falar assim para vocês entenderem. Ah, não vou alcançar. Vai sim. Quando você vê o seu irmão ali caindo, sustenta ele, levanta ele. Não, irmão, nós vamos para cima, nós vamos alcançar o benefício de Deus. É desse jeito que nós vamos ter vitória. Por isso, nesta noite, igreja, esforça-te e tem de bom ânimo, porque Deus é com você nesta noite. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque a vitória já está chegando na sua vida. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o adversário que se levantou contra você, ele vai ter que bater em retirada, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Glória a Deus. E Ele é justo para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Glória, vamos se pôr de pé nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Adoradores do Rei, vamos louvar a Deus com mais um hino, para que eu possa aqui estar orando pelos pedidos de oração nesta noite. A ferramenta que Deus colocou na sua mão, igreja, eu não sei qual que é, mas você e Deus sabe. Que seja cajado, seja o que for, começa agora, pega a sua ferramenta que Deus colocou na mão, limpa ela, zela por ela. Ah, pastor, mas o que Deus não colocou na minha... O que você tem que você pode fazer a obra de Deus? Você é vaso? Só o irmão Paulinho que é vaso aqui? Senão vai fazer igual Isaías. Ixi, agora eu vou partir dessa, que agora eu vi Deus. Habito num povo de impuros lábios. Mas começa aí a prestar atenção, qual a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Talvez você seja uma pessoa comunicativa. Talvez você tenha dons espirituais. Mas qual é a ferramenta que Deus colocou na sua mão? Qual é a ferramenta que Deus colocou na mão de vocês? Deus está aqui, ó, igreja. E Ele está fazendo essa pergunta para você. Qual é a ferramenta que Ele colocou na sua mão? Esses dias eu falei sobre talentos. E não é necessário você ter um talento somente. Você pode ter vários. O campo, irmãos, está aberto para você fazer a obra de Deus. Olha que benção hoje aqui o seu Eduardo. Ele veio até de azul igual eu. Só esqueci a camisa, nós não combinamos, né, seu Eduardo? Vai vir de azul marinho igual eu vim. Que benção. E é só o começo, Eduardo. Deus vai te colocar talento na sua mão também para o Senhor prosperar. Porque o Senhor falou, eis-me aqui, Senhor. E quando a gente fala para Deus, eis-me aqui, Deus ele começa a injetar em nós o combustível para que nós possamos ter a ferramenta correta para poder fazer a obra dele. Porque tudo quanto nós fizermos vai ser próspero. Igual ele falou com Moisés, ele falou com Josué e hoje ele fala com a igreja primitiva. Que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Ele vai dar por herança. E Ele vai nos prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Glória a Deus.